Olha só, a conta de energia é um compromisso mensal, mas você tem direitos que garantem um serviço justo e transparente. É importante acompanhar o consumo regularmente, verificar se há cobranças indevidas e ainda entender as tarifas aplicadas. Ao conhecer seus direitos e manter um consumo consciente, você aí de casa evita prejuízos e assegura o fornecimento de energia de forma eficiente e acessível. Para falar mais sobre seus direitos em relação à conta de energia, já estamos aqui em estúdio com a doutora advogada Samantha Matos. Seja bem-vinda, bom dia, para falar de um assunto que eu sei que interessa muita gente, porque pesa no bolso, viu? Com certeza. Muito bom dia a todos que nos assistem. Maravilha, nós já temos as nossas cartelinhas que vão acompanhar aqui a nossa entrevista hoje. Olha só, a primeira pergunta para você, que está acompanhando a nossa entrevista e para a doutora Samantha. Quais são os direitos do consumidor em casos de mudança de titularidade de uma conta de energia? Mudança de titularidade, como o próprio nome diz, é o titular da conta que vai ser alterado, vai ser o responsável por cumprir o pagamento daquela unidade consumidora. Então, alugou, comprou uma casa nova, você tem que fazer a alteração dessa conta de titularidade. E um dos direitos que eu julgo aqui os mais importantes e que você que nos assiste tem que ficar atento e conhecer realmente essa questão é o seguinte: contas de titular anterior, débitos de titularidade anterior, você não deve arcar, você arca com o que você consumir, porque a dívida ela não é do imóvel, ela é do titular da conta, então ela é vinculada ao CPF da pessoa, né? Então, fiquem atentos a essa questão e com isso vocês vão conseguir fazer essa troca de titularidade, mas claro, tem que levar a documentação pertinente, né? Então, se é um aluguel, é um contrato de aluguel, se é uma compra e venda de um imóvel, você tem que levar esse contrato para comprovar que de fato você está residindo e morando naquele imóvel. Se você não teve nada disso, foi de boca, você também consegue comprovar. Você pode ir na SAAD, por exemplo, e pedir uma declaração de moradia, ou você pode ir numa associação de moradores do seu bairro, pedir essa declaração. Se o seu bairro não tiver essa associação, você pede no bairro vizinho, que também funciona. Olha que maravilha, dicas incríveis aqui dentro do nosso Piauí no Ar. Mais uma perguntinha aqui para o nosso telespectador que está acompanhando. Como o consumidor pode resolver o problema se a concessionária se recusar a transferir essa titularidade ou religar a energia sem exigir o pagamento de débitos anteriores? Infelizmente, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Justamente. Né? Nós estamos aqui trazendo a teoria, mas há uma teoria que tem que ser aplicada. Infelizmente, existem ilegalidades e abusividades que a gente sabe muito bem. Então, o que é que você deve fazer se isso ocorrer? Você quer fazer a troca de titularidade? Se você levou toda a documentação, se você comprovou que está residindo, morando naquele imóvel, aí a partir da data também, né, tem que comprovar também essa data, a concessionária de energia deve sim fazer a troca de titularidade. Se ele não fizer, condicionando que você pague débitos anteriores do proprietário ou do antigo morador, isso é um ato ilegal, irregular, abusivo e você deve denunciar. Então você denuncia na própria concessionária, mas principalmente na ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. É o órgão que regulamenta e que dispõe nos seus regulamentos essa previsão clara, que não pode ser cobrado por dívidas de terceiros. Então, esse ato administrativo da transferência de titularidade não pode ser condicionado ao pagamento de débitos de terceiros. Então, você faz a reclamação nesse órgão regulador e eles têm um prazo de 5 dias úteis para resolver essa situação para você. Se não for resolvido, não está perdido. Acione a justiça porque o seu direito é garantido não só por essas regulamentações, mas pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o débito antigo não deve ser aplicado jamais a um novo morador. Não, o débito antigo, ele pode ser cobrado se for vinculado ao CPF daquela pessoa. Então, se você, por exemplo, se você alugou uma casa hoje, se você tiver
um débito anterior referente a outro imóvel, ou seja, vinculado ao seu CPF, aí pode condicionar aquela transferência ao pagamento de dívidas anteriores. Mas se a dívida é do imóvel referente a um antigo morador ou um antigo proprietário, não pode condicionar o pagamento de débito. Maravilha, tá aí. Você de casa entendeu, né? Cuidado aí para não ser lesado de forma alguma. Exatamente. Vamos à nossa cartelinha de número 4, aqui na tela do Piauí no Ar. Qual é o prazo máximo para que a concessionária religue a energia após a solicitação feita por um novo titular? Perfeito. Fez a solicitação, o prazo em zona urbana é de até 24 horas. Então veja que a religação é algo que não demora, que é para acontecer quase de imediato. Sim. Dentro ali das 24 horas em zona urbana. Em zona rural, em até 48 horas. Então, passou esses prazos, sem motivo justificável, a concessionária não fez a religação, entendam que isso é um serviço essencial e que gera, sim, um prejuízo já presumido para nós, consumidores. Então, nessa situação, se passou desses prazos, você pode já judicializar ou reclamar na ANEEL e buscar as indenizações, porque isso já gera uma falha na prestação de serviço, um descumprimento do próprio regulamento do órgão que regula, que é a ANAEL. Então, se eles não conseguirem cumprir esse prazo por motivo injustificado, não deixem de fazer a denúncia, de fazer a reclamação e buscar seus direitos. Maravilha. É interessante essa pergunta aqui também, olha só, de número 5. Como o consumidor pode se prevenir de problemas com a conta de energia ao alugar ou comprar um imóvel? Tem gente que, inclusive, já não tem tanta sorte, né? E termina enfrentando vários problemas quando vai alugar um imóvel. Então, essa pergunta é bem interessante. Como se prevenir disso tudo? Primeiro, sempre que for fazer um contrato, vamos aqui exemplificar com um contrato de aluguel, por exemplo, tem que verificar, tem que amarrar todas as possibilidades dentro desse contrato, certo? Então, faça o levantamento primeiro das dívidas que esse imóvel tem. Vá na concessionária, faça esse levantamento, ou peça para a imobiliária, se estiver sendo administrada pela imobiliária, para fazer esse levantamento, ou pelo próprio proprietário, locador, para levantar esse débito para você. E colocar isso no contrato, de quem é a responsabilidade pelo pagamento. Porque legalmente, como eu estou dizendo, a dívida é de responsabilidade de quem utilizou, de quem consumiu a energia. Então, se é do proprietário anterior, a dívida é do proprietário anterior. A partir do momento que você entra na residência e passa a consumir aquela energia, aí a dívida vai ser pertencente a você. Então, tem que ter esses cuidados básicos. Se você quiser assumir a dívida, pode, mas isso tem que estar também previsto no contrato, e aí você pode procurar ou uma assistência de um advogado ou diretamente na concessionária e verificar possibilidades de parcelamento dessa dívida. Mas, chama a atenção, essa obrigação legal é vinculada à pessoa que usufruiu do serviço, tá? Então, para evitar esses problemas, sempre façam esse levantamento prévio e deixe isso muito claro no contrato ou verbalmente, que a gente sabe que nem todo mundo faz o contrato, nem todo mundo faz isso escrito, seria o ideal, mas nem sempre é assim. Então, assim, verbalmente também é um contrato, tá? E ainda que não tenha nada escrito, nós temos a lei que já assegura isso. Então, fica claro desde já para todos que nos assistem que o consumo é vinculado ao CPF. Então, ainda que não tenha um contrato escrito, a dívida anterior é do proprietário ou do morador anterior. E a Equatorial não pode obrigar, vincular o pagamento desse débito para fazer uma religação ou para fazer a transferência de titularidade. Doutora, para a gente finalizar aqui, tem duas perguntinhas relacionadas ao corte de energia, que é algo que é bem recorrente, inclusive a gente recebe muita mensagem aqui do telespectador. Olha só, quais as formas de verificar se o corte de energia foi realizado de maneira ilegal ou indevida? E ainda, se esse corte, foi feito por falta de pagamento e ele não tiver as condições de quitar essa dívida integralmente. Existe a possibilidade de parcelamento? São duas situações, o corte ilegal, saber se foi indevido, e essa questão da pessoa realmente não conseguir quitar aquela dívida. Certo, vamos por partes então. A questão do corte legal. Primeiro, se consumiu, tem que pagar, A gente usufrui de um serviço mediante ali o pagamento. Mas o corte, ele tem que ser
tem que ser fornecido para o consumidor um aviso prévio. Ainda que seja por falta de pagamento, tem que ter o aviso prévio de 15 dias. E isso pode vir escrito na própria fatura, então prestem atenção porque ela vem destacada lá, que pode estar vinculada ao corte, em decorrência da inadimplência, da fatura X, Y, Z. Ele tem que descrever qual é a fatura, para você saber se de fato passou aí esses 15 dias de antecedência. Outro corte legal que pode acontecer é em finais de semana, sexta-feira, feriado, véspera de feriado, fora de horário comercial, todos esses cortes são ilegais. Então, repito, não pode ocorrer o corte de energia, ainda que seja por falta de pagamento, nas sexta-feira, sábado, domingo, véspera de feriado, em feriado e em horários que não sejam comerciais. Então, antes de 8 horas e depois das 18 horas, não pode ocorrer esse corte. Essa é uma resolução nova da ANEEL e ela deve ser, sim, cumprida. Então, fiquem atentos a esses direitos. A outra pergunta, Tracy, tinha mais uma aí. Exatamente. A pessoa não consegue quitar aquela dívida. Pode parcelar? Como é que funciona? Não conseguiu quitar a dívida. A gente tem aqui algumas situações. Você não conseguiu, a própria concessionária, ela disponibiliza meios de renegociação. Então, você pode ir lá e ver as opções se alguma se quadra nas suas condições atuais. Agora, cuidado na hora de acumular essas dívidas, porque você vai estar parcelando um débito, esse débito vai incluir na sua fatura, mas vai ter a fatura mensal. Então, você vai estar somando ali as dívidas. Então, tenham muito cuidado nesse momento de fazer uma renegociação direto com a concessionária, porque se você não está conseguindo pagar uma quantia X, pode ser que não consiga 2x, certo? Pode ser que não consiga acumular o consumo do mês, mais a parcela do que você renegociou. Mas é possível sim fazer essa renegociação. E para as pessoas que são beneficiadas com a tarifa social, que é residências, né, consumidores de baixa renda, a renegociação ela é obrigatória, desde que, claro, não tenha ali a repetição desse parcelamento. Então, você não está conseguindo pagar, é beneficiado pela tarifa social, a concessionária é obrigada a fazer o parcelamento dessa dívida. E eu faço aqui também um adendo, que é a questão do superendividamento. Às vezes você não está conseguindo pagar não só a conta de energia, mas você tem outras dívidas que, acumulando todos esses débitos, faz com que você fique inadimplente com a conta de energia. E aí, nesse caso, se você tem outras dívidas de consumo, você pode se beneficiar da lei do superendividamento, que é previsto no Código de Defesa do Consumidor, e pedir um reparcelamento de todas as suas dívidas, tá? E aí você pode ter um prazo para se reequilibrar financeiramente de até 180 dias para o primeiro pagamento e diluindo aí esses pagamentos em até 180 vezes. Então, para que fique claro, a renegociação, ela não é obrigatória, mas ela é possível. Você pode tentar isso diretamente com a concessionária, você pode pedir o auxílio de um advogado para fazer essa intermediação, essa renegociação para você. Você pode buscar o PROCON para fazer essa intermediação também para você. Se você é beneficiário da tarifa social, a renegociação é obrigatória. E se você tem outras dívidas de consumo, você pode se utilizar da lei do superendividamento e reparcelar todos os seus débitos. Maravilha. A gente aproveita, tem perguntinha aqui do telespectador, muita perguntinha inclusive. Deixa eu ver se a gente consegue responder alguma rapidinho. Minha irmã faleceu, como faço para negociar a dívida dela? É o Jean que está perguntando, Jean Santos, rapidinho. Certo. Jean, se a sua... É a mãe? Isso, a irmã faleceu. A sua irmã faleceu, essa dívida, se você quer renegociar, você vai precisar ir lá e se apresentar como irmão, levar a documentação, assumir esse débito. É o que a gente chama de assunção de dívida. Você pode fazer isso, mas repito, a dívida é vinculada ao CPF da pessoa, então essa dívida não se transfere automaticamente para você, certo? Então você só vai fazer essa renegociação caso deseje fazer o pagamento dessa dívida que ficou. Mais uma rapidinho, pode cobrar a conta de 20 anos atrás? Não pode cobrar a conta de 20 anos atrás. Existe um prazo de cobrança que a gente chama de prazo prescricional, que pelos tribunais superiores hoje é de 10 anos.
Maravilha, deixa eu ver se dá tempo mais uma, tá aqui a pergunta do Uriel. Se eu comprar uma casa e ela tiver uma dívida alta de energia, eu compro, o débito passa para mim? A gente já respondeu Uriel, isso aqui, exatamente. né? Não passa para você. Cuidado. Exato, débito de terceiros, tá? Maravilha, tem muita perguntinha chegando aqui, deixa eu ver se dá tempo. Meu caso é que meu pai tem um terreno em Brasília e não temos documentos, mas vem as cartas de cobrança do IPTU, olha só. Ele mora em Brasília, mas ele pode passar uma procuração para você, ele pode fazer essa renegociação, tá? No Refis, por exemplo, tá tendo agora o Refis. Então, se o IPTU for daqui de Teresina, você pode estar entrando aí nesse Refis, tá? Não é do direito do consumidor, é direito tributário, mas vai aí a respostinha para você com essa dica.